Olá! Hoje eu converso com um cidadão tatuiano que vai contar um pouco sobre a sua trajetória de dedicação a pacientes oncológicos, inclusive sobre a criação de um núcleo de apoio às pessoas, que sofrem com câncer. Olá, tudo bem, Renan? Tudo bem? Obrigado pelo convite, Luciana. É um prazer estar aqui com você. Esse, gente, é o Renan Cortez. Ele veio direto de Tatuí para conversar aqui com a gente. Eu que agradeço você ter aceito o convite, né? Eu vou pedir só uma licencinha que eu vou chamar um patrocinador e a gente já volta a conversar, tá bom? Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. O Salão Ivan Marques tem uma equipe qualificada e experiente, que sabe tudo sobre beleza feminina e utiliza os melhores produtos no mercado, além de fazer um diagnóstico de cada cabelo para a escolha do melhor tratamento. Ivan Marques é especialista em mechas, coloração, o que inclui criação e correção, e também cortes, e tem ajudado as mulheres a terem o cabelo dos sonhos. Muito obrigada por esperar. Agora a gente pode começar, a conversar. Renan, lá em Tatuí, você foi idealizador de um núcleo, de apoio a pessoas, com câncer. Como surgiu essa ideia? Exatamente, Luciana. Juntamente com o prefeito professor Miguel, nós idealizamos o núcleo de apoio à pessoa com câncer, que foi inaugurado no dia 28 de abril do ano passado. Esse ano nós completamos um ano. E foi mediante as necessidades que nós, durante o dia a dia, encontramos dentro daquele apoio que nós estávamos dando a esses pacientes. Nós encontramos algumas dificuldades, avaliando no dia a dia. Então, despertou num momento de apoio a uma paciente específica que precisava de um apoio maior. É natural que um familiar, um conhecido, um vizinho, dê esse suporte para o paciente que tem aquele diagnóstico. E naquele momento, eu fui o suporte para essa pessoa que teria naquele momento um pouco mais de necessidade. Então, percorrendo com ela atrás das necessidades dela, daquilo que ela necessitava. Então, eu pude acompanhar mais de perto e vivenciar o período do paciente oncológico e avaliar as necessidades junto com o prefeito professor Miguel. E, Renan, quais seriam os benefícios e os serviços que são oferecidos para esses pacientes? Quando nós fizemos a avaliação, quando nós vivenciamos, melhor dizendo, Luciano, nós encontramos várias dificuldades dentro do poder público municipal. O que não era também uma dificuldade somente do nosso município, é uma dificuldade estadual, nacional. E qual foi a maior dificuldade que nós avaliamos? Naquele momento, o munícipe de Tatuí, que teria aquele diagnóstico, dependendo o local, o nível, o momento da doença, ele necessitaria percorrer de 6 a 10 locais de atendimento do município. O que gera constrangimento, uma questão psicológica muito adversa, porque é recente o diagnóstico, e você tem que estar, todo o departamento que você entrava naquele momento, contando a sua necessidade, o porquê. E é claro que esses departamentos eles fazem ainda inúmeros atendimentos a vários diagnósticos, seja simples ou mais complexo. Então, o funcionário público que está atendendo o munícipe ali, ele nem teria como ou obrigação de saber que aquele paciente é oncológico, menos ainda dele saber que é um paciente recém-diagnosticado. Então, nós sentimos falta desse acolhimento, enxergamos a necessidade de alguma forma, organizar. E, mediante essa paciente, que eu relatei aqui no início,
Como foi uma coisa bem familiar devido à necessidade dela, era uma questão de oncologia bucal, né? Uma situação bem sensível, 29 anos. No início, a gente conversava normalmente, em poucos dias nós saímos atrás de alguns afazeres que ela necessitava. A gente já teria que conversar por WhatsApp, avançou assim, uma velocidade alta. E por um momento, né, ela teve uma necessidade ali, nós corremos atrás. E eu estava na minha casa, né, no meu quarto com a minha esposa, à noite, deitado. E eu estava conversando, num momento íntimo ali com Deus, e avaliando essa questão, né, dessa munícipe. E eu conversava com Deus na seguinte questão, Luciano. O fato de você necessitar do apoio, seja de um familiar, de um vizinho, de um patrão, de um conhecido, já é constrangedor. Sim. E eu falava para Deus naquele momento que você precisar de um político, uma pessoa que está no cargo público, talvez seja a maior falta de dignidade que um paciente, especificamente falando do câncer, da oncologia, pode ter. É muita falta de dignidade. E ficou esse sentimento no meu coração. Aí o dia amanheceu, eu falei para minha esposa, Daniela, né? Falei, Daniela, estou indo na prefeitura ver se consigo um horário com o prefeito, com o professor Miguel, o qual eu já tenho um vínculo com ele de muitos anos, a gente trabalha já há algum tempo. E eu vou falar com ele, Daniela, sobre essa questão e como nós vivenciamos muita coisa junto. Eu espero que a gente consiga deixar um legado para a nossa cidade, então eu estou indo falar com ele. Aí fui até a prefeitura, graças a Deus ele tinha um horário, falei, Miguel, preciso de pelo menos uns 40 minutos com você, prefeito. Ele falou, não, eu tenho sim. Entra, a gente começou a conversar, nos emocionamos, né? Porque a gente já dava esse suporte enquanto eu trabalhava mais diretamente com ele em outro período. Lembramos de alguns casos, né? É uma coisa que sensibiliza, toca muito as pessoas, né? Tanto também aquelas pessoas que nós vimos vencer, né, a doença, que estão apoiando outras pessoas nesse momento. Conversamos, nos emocionamos e eu me lembro muito bem uma frase que ficou em destaque, que nós mencionamos naquela manhã, é que nós teríamos que deixar esse legado no município, nem que nos custasse ou custasse ao município ou à gestão dele, as ruas do município voltassem de terra, mas nós tínhamos que ter esse compromisso, porque nós estávamos vivendo um momento, Luciana, de avaliação e reavaliação de tudo que estava acontecendo através do caso dessa menina. E até eu acho muito importante até essa questão que você falou do acolhimento, né? É muito importante, principalmente para pacientes oncológicos, essa questão do atendimento humanizado, né? Eu acho que esse é um diferencial que faz toda a diferença, né, na recuperação do paciente, né? E de como vai ser a questão aí da evolução da doença até para cura, né? Eu acho que é muito importante. O psicológico, ele também conta muito, né? São dados. Sim. Você tem total razão, Luciana. São dados, interferem muito. E a palavra de ordem do núcleo é justamente essa: acolhimento. E quando eu fui tratar esse assunto com o prefeito, por eu saber do comprometimento dele com esses pacientes, então eu fui com a certeza, eu já fui leve, sabendo que era um assunto que seria reconhecido por ele e muito provável, no tempo que Deus permitisse, isso seria executado. E hoje, com todo esse acolhimento, Luciana, que você está mencionando e que é necessário que nós temos, é um ambiente leve, um ambiente tranquilo, um ambiente de voluntários, um ambiente de amor, um ambiente, eu costumo dizer, de vitória, né? Quando a pessoa tem esse diagnóstico, seja o grau que for, o impacto é muito grande.
Com certeza. Então, quando ela se projeta ao núcleo de apoio para começar a correr atrás das questões necessárias, ela entra num ambiente totalmente positivo. Então, o núcleo hoje, através da equipe que tem lá, ele consegue tratar essa questão, que é muito impactante, de uma maneira carinhosa, de amor, de vitória, de fé. Porque lá, Luciano, o prefeito teve o carinho, tomou o cuidado de colocar pessoas nesse acolhimento, nesse atendimento, que venceram essa doença, justamente naquele período que estava para inaugurar. Então, sabe da necessidade, sabe o impacto que tem. E lá também, dentre muitos serviços, nós, de alguma maneira, tem um amparo também aos familiares, que tem alguns casos que acabam sentindo mais que o próprio paciente. E quantas pessoas são atendidas em média? Lá, o núcleo, ele trabalha com cadastro. O paciente oncológico, ele tem um volume de demanda, dependendo da característica do diagnóstico, né, do CA. Então, no início da conversa, eu menciono que nós teríamos que percorrer de 6 a 10 locais. Sim. Essa é a demanda dele. De 6 a 10 questões, mais, menos, dependendo do nível e onde e quando foi descoberto, a forma se está acelerado, se não está, enfim. Então, hoje nós temos um pouco mais de 700 pessoas cadastradas, infelizmente. É um número bem relevante. E cada um tem a sua demanda em particular. Um utiliza do medicamento para dor, o outro está na fase pré-cirúrgica, o outro está na fase de tratamento, então usa a questão do psicólogo, usa a questão, ou está se alimentando por sonda, então usa a questão da fórmula, enfim, são N situações. Então o volume dele, de atendimento, não é um volume baixo. Transporte, então é feito também pelo núcleo. Nós temos a Casa de Jaú, que o mesmo prefeito, o professor Miguel, instituiu antes do núcleo para amparar, né, e dar suporte com a questão de pernoitar, de refeições, que também o núcleo faz todo esse intermédio. Então, são um pouco mais de 700 cadastros e existe um volume particular, né, das ações de cada paciente, até mesmo referente às necessidades emergenciais. Uma mãe com uma criança recém-nascida que depende do amparo da educação, o núcleo intermedia. Então, são N questões, é um volume, dependendo da questão oncológica, bem elevado. E o tratamento é gratuito? A gente fala assim que é subsidiado, né? Mas no popular é gratuito, sim. É a prefeitura que custeia. Eu falo enquanto tatuianos, né? Nós investimos lá aproximadamente 3 milhões no ano. Pelo menos essa é a informação que eu tenho. E nós temos uma parceira, né, que é a deputada federal Simone Marqueto, que nos envia, desde a abertura, R$500 mil por ano para ajudar a manter os medicamentos que são cedidos lá. E como que as pessoas fazem para se cadastrar nos benefícios? É bem simples. Lá existe o telefone, né, o contato pelo WhatsApp, mas nós induzimos a ir ao núcleo. Por quê? Porque justamente nós queremos que ela, desde o primeiro momento, o paciente encare esse tratamento de uma forma positiva. Então, ela chegando ali, ela desmistifica muita coisa. Tem muita coisa que não é, né? Tem muita coisa que é bem menor, talvez, e ela cria uma coisa muito maior psicologicamente. Então, nós, de alguma forma, nós temos o interesse que ela vá até lá de imediato, para ela absorver esse ambiente de que ela tem apoio, de que ela tem representatividade, de que ela tem um espaço, ela tem alguém para procurar, ela tem alguém para intermediar, seja com o Estado ou com o próprio município, com as outras secretarias, as necessidades que ela tem. E o tratamento ele é para todas as idades? Sim, por quê? Porque não é especificamente o tratamento. O tratamento são os hospitais referências que fazem, claro. Vamos dar o exemplo aqui do Amaral Carvalho de Jaú. Então, nós somos
o apoio a esse tratamento. O tratamento, ele tem os seus percalços, né, os seus desafios, as suas restrições. Então precisa de uma base de apoio. Então precisa passar no nutricionista, precisa passar no psicólogo, precisa ir até Jaú, precisa se hospedar em Jaú, precisa de um amparo de assistente social, da Secretaria de Educação, precisa de um amparo no medicamento para dor, precisa de um amparo, enfim. É uma extensão desse trabalho, porque o tratamento mesmo sempre vai ser o hospital referência. E quando nós, eu e o prefeito Miguel, nós idealizamos com alguns próximos passos, né? Nós estamos aí em vias de acrescentar o atendimento odontológico, né, oncológico, nos próximos dias, dentro do núcleo. E também nós fizemos há alguns dias o pedido formal, pessoalmente, eu e o professor Miguel fomos até o Amaral Carvalho, conversamos com alguns diretores do hospital, e nós pedimos ali, fizemos o requerimento do ambulatório avançado. Hoje Jaú tem esse programa, o Amaral Carvalho tem esse programa. Já está instalado, salvo engano, na cidade de Bauru e Lins. Eles vão, capacitam e monitoram as aplicações de quimioterapia nesses municípios. Então nós embasamos o nosso projeto do núcleo com esses próximos passos. Nós estamos há dias inaugurar a questão odontológica e também, quando nós nos apresentamos e requeremos, como nós temos o núcleo, nós já somos, vamos dizer assim, uma extensão do tratamento oncológico dos hospitais referência. Então nós levamos uma estrutura, um conceito enquanto Tatuí de apoiar e cuidar do paciente oncológico. E é o que falta para nós nesse momento para completar aquilo que nós formulamos. Claro que Deus pode nos mostrar alguma coisa, abrir um novo caminho, trazer um amparo maior, mas nós entendemos até o presente momento, né, aquilo que nós enxergamos enquanto humano, né, que seria o lápice do núcleo a aplicação de quimioterapia. Segundo os diretores que nos receberam muito bem lá, o fato de nós termos o núcleo e termos esse investimento no paciente oncológico, nós estamos à frente de muitos municípios que estão pleiteando isso. Porque nós somos já uma extensão. Então, o que nós ouvimos lá é que nós temos a possibilidade de, num prazo curto, talvez, nós sermos contemplados. E é o grande sonho no momento. Nós demos um passo, né, de fé junto à administração da Santa Casa do município. E nós temos já o local, a sala reformada, e esperando uma boa notícia. Onde eu e o prefeito nós estamos passando, nós estamos sempre semeando, pedindo, né, as orações das pessoas, né, que coloquem como propósito que a gente consiga atingir esse objetivo. E nós comentamos que o tempo determinado para isso, né, com cada oração, cada pedido, ele vai se encurtar. E vocês, né, estão aí no movimento, estão conseguindo, né? Mas por que, Renan, você acredita assim que algumas cidades elas tenham tanta dificuldade em tratar pacientes oncológicos? Olha, Luciana, é difícil assim mencionar a realidade dos outros municípios, mas o que se via no município de Tatuí, o que eu enxergava? Eu enxergava que de alguma forma alguém resolvia, mas não quer dizer que seja digno isso. O digno é você oferecer o serviço, não resolver de qualquer maneira. Então, de alguma forma, muitos municípios, se não todos, estão ali de alguma forma resolvendo e amparando. Mas não quer dizer que isso seja digno, não quer dizer que isso seja direito adquirido. E esse é o grande diferencial. Então, eu não acho que tenha município que, por não ter o núcleo, seja negligente na questão oncológica. Mas também eu não acho que ofereça, de fato, o direito adquirido para aquele paciente.
E, Renan, na sua opinião, o que falta, então, para implantar em outras cidades, implantarem um projeto como o que foi idealizado por você, o núcleo? O núcleo, ele foi 70%, 80%, talvez um pouco mais, um pouco menos, organizacional. Ele, claro que mesmo organizacional, ele tem o custo dele, Luciano, como eu já mencionei. Mas ele é organizacional, por isso que é o núcleo. É uma unificação do serviço e um acréscimo daquilo que você entende que não teria, mesmo dispersado. Esse é o grande foco, é começar com a organização. Porque a partir do momento que você unificou e você tem um núcleo, um centro, seja a nomenclatura que for, você constrange ou dá o acesso às necessidades para o paciente uma única vez. E eu falo constranger se você não tiver um profissional qualificado, que não saiba acolher. No caso do núcleo, como o prefeito escolheu a dedo as pessoas que administram lá, que são pessoas que passaram por esse processo, nem constrangimento existe. E é um único local, com pessoas que são as mesmas pessoas, né, durante o tratamento e que passaram por um momento que aquele paciente está passando. Então, essa questão organizacional é a grande referência do núcleo e o acréscimo daquilo que é necessário. Por exemplo, qual foi o acréscimo dentro do núcleo que fez uma diferença? Nós temos uma farmácia lá, que nós podemos chamar assim de especializada, digamos, que dentro dessa farmácia, alguns remédios que eram fornecidos esporadicamente, né, ou por doação, ou por alguma outra questão, enfim, hoje são remédios de prateleira, que é justamente com essa verba que a deputada nos manda lá, Simone Marqueto, 500 mil anual, que é Paco, Tilex, Tramal, morfina, que nós chamamos do remédio da dignidade, que são remédios, né, que durante um período ali a pessoa pode fazer um autoconsumo em meio às adversidades da doença. Então, nós organizamos aquilo que existia e qualificamos alguns pontos. Então, nós temos o atendimento do clínico geral, uma pessoa da enfermagem, para tirar dúvidas, para trazer, olha, você começou a quimio semana passada, hoje a senhora está aqui para pegar uma receita, pode dar reação, a senhora está usando sonda, o senhor está usando sonda, pode escapar, é normal, você vai fazer assim, você vai fazer assado, olha, precisa higienizar, enfim. São esses acréscimos que fazem a diferença. Então, organizou e acrescentou aquilo que de fato é necessário. É claro que você não consegue fazer tudo no mesmo mês, da mesma forma, nós estamos falando do poder público. Mas é basicamente, Luciana, acrescentar na individualidade oncológica. Então, ter o acesso para o psicólogo ali, né, no núcleo, para o paciente oncológico, o clínico geral para o paciente oncológico, se ele precisar de uma receita, ter uma dúvida, ter uma questão de alguma resistência ao medicamento, precisar de algum encaminhamento. A questão nutricional, que faz total diferença, também à disposição do núcleo. Enfim, esses acréscimos que têm feito a diferença, o demais é organizacional. E você acredita, assim, que tem ajudado também as famílias, esse projeto? Total. Hoje, nós vivemos numa correria, uma intensidade enorme. Então, às vezes, o familiar, a pessoa que poderia dar o apoio, ou que o paciente gostaria que estivesse apoiando ela, talvez ela não consiga. É difícil você apoiar um paciente psicologicamente, presencialmente e financeiramente. São coisas que a grande fatia da população não tem condições de fazer. E o núcleo tem isso. O núcleo tem roda de conversa. O núcleo, numa questão emergencial, que você esteja aguardando há um tempo desproporcional devido à sua necessidade, ela vai ligar na Secretaria de Direitos Humanos, o secretário ou o diretor, ou um representante da Secretaria de Direitos Humanos vai ir no local que você está aguardando aquilo que você necessita, para que seja cumprido o seu direito. Então, o núcleo ele te dá uma representatividade, e isso acolhe também a família. E na questão nutricional, psicológica, quem está ali apoiando, eu acredito que, se não todas as vezes, na maioria das vezes, passam nessas consultas, para também, mediante aquilo que foi receitado, ele estar monitorando.
aquilo que foi colocado ali pela nutricionista, pelo psicólogo, e querendo ou não, isso também acaba interferindo para ele beneficamente. Porque ele está vendo solução, ele está vendo um instrumento de melhora, ele está vendo que tem um lugar que acolhe, que ampara. E volto a dizer, hoje, graças ao bom Deus, devido a toda a equipe que existe lá, é um ambiente muito leve e de vitória. Então, com certeza, é muito benéfico também para a família. E quais são as expectativas e projetos futuros para manter e ampliar o núcleo? O núcleo, o espaço dele, como tem muito projeto nascendo ali dentro, muito voluntariado, a primeira-dama tem instituído o banco de perucas, palestras, rodas para aprender a usar o turbante. Então ele está ficando pequeno, né? Então nossa expectativa no futuro próximo, claro que além da questão odontológica e da quimioterapia também, é um espaço maior, para que a gente possa comportar mais atividades para o paciente oncológico. Esse é o nosso grande foco, né? E é claro que financeiramente sempre buscar mais recursos para estar cada vez mais qualificando os atendimentos, ampliando os medicamentos de apoio, enfim, estruturando cada vez mais. Desculpa, pode continuar te interrompendo. Nós tivemos uma dificuldade, sim, Luciana. Então, mensalmente, o prefeito, a primeira-dama, nós estamos ali tentando de alguma forma qualificar. Por quê? Quando nós fizemos, idealizamos, Deus colocou no nosso coração, nós não tínhamos referência. Né? Nós não tínhamos um espelho para isso. Nós procuramos com outro nome, de uma outra forma. Nós não achamos. Então, o núcleo de Tatuí, ele não é um convênio que nós fomos contemplados no Estado. Ele não é uma réplica de algo que é oferecido pelo Estado, ou pela União, ou por algum município. Então, para nós foi muito difícil o início. Até o prefeito fala na abertura, na inauguração, nós estamos abrindo hoje, nós estamos inaugurando hoje. E a partir de hoje nós vamos aprender junto. Então, todo mês nós temos uma perspectiva de melhor, nós estamos buscando algo para acrescentar ali dentro. E também é por esse fato que mensalmente, às vezes mais de um município no mês, está visitando o núcleo, hoje prefeitos, vice-prefeitos, candidato a qualquer cargo público que seja, está visitando para avaliar, né, o que está sendo feito e de uma outra maneira, na particularidade do município que ele está, ele consiga criar o núcleo dele para organizar esse atendimento aos pacientes de oncologia. Ana, eu já vi algumas entrevistas suas, né? E eu já percebi que você fala bastante em Deus, né? Então eu queria saber qual é a sua religião e se essa crença ela tem ligação com esse projeto, né? Com o núcleo. Bom, eu sou batizado, faço parte da CCB, né? Da Congregação Cristã do Brasil. É claro que essa questão oncológica e algumas outras doenças, é difícil você não vincular a fé. E é claro que, falando de fé, você também vincula onde você exercita, né? Mas a vivência no poder público, juntamente com a fé, que trouxe toda essa questão. E Deus foi colocando no meu caminho, no caminho do professor Miguel, de uma forma muito natural, porque tanto eu como o prefeito, nós somos educador físico, eu sou professor de educação física, ele também. Nós trabalhamos um bom período da nossa vida com alto rendimento, com esporte coletivo. Depois nós tivemos atuação na Secretaria da Educação, né? Tanto ele como eu somos também da psicopedagogia, enfim. Então, é uma coisa que é difícil não falar de Deus e não falar de fé, porque não é algo do nosso cotidiano, né? Virou do nosso cotidiano já há alguns anos, mas não é algo que era do nosso dia a dia, não é algo que nós fomos estudar, buscar informação. Hoje o que nós temos é algo que naquele momento específico Deus nos dá alguma sabedoria ou coloca pessoas que têm know-how e conhecimento para nos ajudar. Nós adquirimos com a vivência de uma forma natural que nós, na verdade, não sabemos nem explicar como aconteceu.
Você já conviveu com algum paciente oncológico? Somente aqueles que o poder público, Sim. através do poder público, eu pude acompanhar, né? Que Deus colocou no meu caminho pelo poder público. Mas essa questão familiar ou de alguma pessoa muito próxima, não foi devido a isso também. Graças a Deus, né? Sim. E agora pra gente, infelizmente, a gente está chegando aí no final, o papo está muito bom, né? O seu trabalho é muito importante, mas eu gostaria de saber se você tem alguma mensagem para deixar aí para o público do nosso podcast. Eu tenho sim. E justamente está ligada a essa pergunta que você me fez, se eu tenho algum caso próximo ou da família, né? Então a mensagem que eu gostaria de deixar é que justamente você não precisa vivenciar, Luciano. Você não precisa ter sofrido com algo para você fazer parte da solução. Nós, infelizmente, Luciano, enquanto seres humanos, e eu me coloco nisso até um período da minha vida, isso serviu para mim por muito tempo, nós temos, infelizmente, o conceito de que nós temos que lutar e abrir caminhos para aquilo que é necessário para nós. E isso tem que mudar. Sim. É essa a mensagem que eu quero trazer, porque, infelizmente, nós vemos o quê? Eu me tornei cadeirante, ou tem uma pessoa próxima de mim que é cadeirante. Então, a partir daquele momento, eu começo a reparar na acessibilidade do meu município, da onde eu trabalho, ou eu acabo tendo contato com um deficiente visual, ou eu sou, a partir do momento, deficiente visual, e eu começo, então, a enxergar a necessidade da acessibilidade do deficiente visual, e na oncologia a mesma coisa. Então, nós, né, e a mensagem que eu quero deixar é essa. Nós temos que enxergar as necessidades, independente de nós vivenciarmos, ou seja, a dor existe, Luciana, mesmo que não seja em nós. Na verdade, nada mais é do que a empatia pelo próximo, né? Você não precisa ter alguém próximo ou você está vivendo aquilo para você ter, como você disse, empatia pela dor do outro, né? Então, na verdade é isso. Você trabalha, faz aí esse projeto por empatia à dor do próximo, né? E ninguém sabe se teremos, se não teremos, se vamos vivenciar, se não vamos. E seja qualquer questão, oncológica ou outra, né? A saúde, ela, infelizmente, a gente dorme de uma forma e acorda de outra, né? Sim. Então, justamente é sobre isso. Exatamente. Agradeço a sua participação aqui no podcast, né? Acho que foi muito enriquecedora. Eu parabenizo aí pelo seu projeto, né? Que ele avance cada dia mais. E muito obrigada mais uma vez por ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço, Luciana. Confesso para você que estava conversando com as pessoas que me ajudam no dia a dia, né? A Rosa e o Geraldo. O quanto que eu fiquei feliz, né, desse reconhecimento, da informação, independente do Renan ou de outras pessoas, o foco na necessidade e em levar a informação dessa questão oncológica. Então, eu agradeço demais pelo reconhecimento, pelo convite e principalmente pela recepção que você nos fez aqui no dia de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. A gente fica por aqui. Obrigada pela audiência e até semana que vem.